eu gosto desse papo realmente. Gente, aqui é uma mistura, eu falo sempre, eu gosto muito porque é uma mistura da minha profissão, da minha área, com uma área que eu sempre admirei e já li muito, que é a psicologia. Sim. Hoje vamos falar sobre arte e terapia com Nádia. Nádia, seja novamente bem-vinda aqui no nosso podcast. Felipe, muito obrigada por me receber aqui, né? Como você falou, acho que é um tema bem interessante, tem muito que ser explorado e vamos bater um papo aqui hoje para falar um pouquinho sobre arte, sobre psicologia, né? Sobre medicina, né? Tudo que a ciência hoje já estudou, comprovou sobre esse campo de estudo. Então vamos lá, vamos conversar. Gente, pra vocês entenderem um pouquinho mais, a Nádia, ela faz os seus atendimentos. Fala um pouquinho pra gente. Isso, eu sou a Nádia, então já estive aqui, mas para quem não viu o primeiro podcast, eu sou a Nádia Delbin, eu sou terapeuta transpessoal, eu atuo com psicoterapia e com arte-terapia. E hoje a gente vai falar um pouquinho da arte-terapia aqui. Isso mesmo. Gente, quando se fala em arte-terapia, o que passa na nossa cabeça? Então, a arte-terapia, na verdade, ela não é tão recente, mas muita gente ainda não conhece, né? Então, assim, né, só pra gente começar, né, Felipe, antes de falar da arte-terapia, vamos dar um passo atrás, né? Vamos falar um pouquinho sobre a arte, né? Quando surgiu a arte, né? Na verdade, a arte, ela é quase tão antiga quanto o ser humano. Sim. Né? Então, assim, né, os primeiros indícios de arte, na verdade, eles são datados de 40 mil anos antes de Cristo. Né? Então, assim, tem muito tempo, né? Quando o ser humano lá atrás, muito lá atrás, ele ainda nem tinha fala, ele começou a pintar nas cavernas as artes rupestres, ele desenhava lá com fogo, com as ferramentas possíveis naquela época. E ele usava a arte já como uma expressão, né? Como um canal de expressão, né? Sim. Então, assim, data de muito tempo, né? Esses primeiros registros da arte. Enquanto a escrita, ela é datada, os primeiros indícios, de 3 mil anos antes de Cristo. Então, a arte, ela antecedeu em muito, né? A fala, a escrita. Então, o ser humano já via ali uma possibilidade dele expressar, dele registrar, né? Tem aquelas pinturas, né? Rupestres, que eles pintavam os bisões, né? Como eles abatiam o lixo e tal. E então, assim, o homem, a arte, ela é tão antiga quanto o homem. Né? Então, assim, Tu sabe que eu gosto de colocar na parede aqui, né? Se a gente trazer a arte no teu real sentido, sim. O que seria a arte? Então, a arte, ela tem um conceito muito amplo, né? Mas a arte, assim, ela é uma expressão. A arte, né? Tem belas uma expressão artes. que eu consigo colocar em quais formas? Pinturas? Escultura, pintura, desenho. Hoje em dia tem toda a questão da multimídia. Sim, mas na antiguidade a gente tem o pessoal do Egito que trabalhou muito isso. Sim. Tem lugares lá que eles faziam o chão, né? Todo com pedrinhas e formava um desenho, os tapetes. Sim. Eles faziam com pinturas. Sim. Então a arte, ela vem, eu queria entender esse início de tudo. A arte, ela veio para expressar sentimentos? Então, a arte, assim, a gente pode, né, eu amplia o conceito e depois a gente vai tomando alguns caminhos, né, mas assim, a arte, ela é o quê? Ela é um meio de expressão, né, a gente pode falar, a gente pode cantar, também já é uma arte, a gente pode tocar, a gente pode desenhar, a arte é um meio de expressão, né, e aí, assim, tem algumas disciplinas, né, a arte, depois ela foi se ramificando, né, então, assim, a arte, ela pode ser também, né, um meio de expressão e também uma questão estética. Né? Então, assim como lá no passado, né, o Egito, enfim, todas as civilizações usaram da arte também como uma forma de expressar beleza, de contemplação. Né? Então, assim, a arte, ela tem inúmeras possibilidades, mas se a gente for pegar lá no gancho inicial, ela é um meio de comunicação, ela é um meio de expressão, do ser humano expressar aquilo que ele está sentindo, expressar um belo, né? Então, assim, ela parte disso, né? Pode-se dizer que a arte é uma mistura de criatividade com filosofia, alguma coisa assim? Eu acho que sim, né? Porque a gente vai falar um pouquinho de criatividade mais pra frente, né? E assim, de onde vem isso, o que ela impacta, como conseguir criatividade. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas... Eu tenho até uma teoria sobre criatividade. Eu sempre tento passar na agência sobre isso, então vamos falar. Tá.
Mas enfim, a arte, né, então assim, como eu estava falando aqui, ela tem essa veia principal de ser uma maneira de expressão, né, do ser humano, né? Tanto que então ela antecedeu a escrita, ela antecedeu, né, ela tá muito lá atrás, né? Quase tão antiga quanto o homem, como, né, tem tanta literatura falando sobre isso. É legal que a arte ela vem até para contar histórias, né? Sim. Porque antigamente, pra registro. Exatamente, para os pais falarem para os filhos, eles criavam desenhos, né? Até no céu eles criavam, existe hoje esqueci agora os desenhos que tem nas estrelas. As constelações? As constelações. Então eles vão criando isso em forma de arte para ensinar o filho, né, as histórias. Sim. A arte ela já era terapêutica. Sim. Acho que ela deu início a isso, né? Sim. Eu vou exercer uma arte para realmente ser terapeuta, fazer bem. Exatamente. Isso, então ela, mesmo sem estudo, a gente sabia que ela fazia bem. Sim. Aí chegam uns doidos, muito inteligentes. Não, peraí, vamos entender isso aqui. Exatamente. Vamos colocar isso aqui no papel, na teoria, né? Uma parte neurológica, entender como a arte afeta a mente das pessoas. Então, Freud foi um deles, né? Também tem Jung, né? Que é o Carl Jung, né? É suíço, psiquiatra. Você falava Jung. Enfim, quem conhece, quem já visitou meu perfil sabe que eu falo muito de Jung lá, né? Porque eu sou, enfim, muito fã, né? Desse cara. E o Jung, né, também, assim, ele tem toda, né, e talvez ele seja um dos principais que investigaram esse tema, né, ele tem muita literatura sobre isso, né, e o Jung, o Freud, ele já começou a se antenar, poxa, tem alguma coisa aí, o Jung, ele já incentivava os seus pacientes a se expressarem pela arte, né, e para ele, né, a arte, ela era, assim, ela tem um poder muito transformador. E ela é essencial para o crescimento espiritual, né? Então, assim, o Jung, ele tem toda uma teoria dos arquétipos, dos símbolos e tal, e aí ele se debruçou muito nesse tema da arte, né? O Jung, né, lá também, né, 1900, enfim, começo do século passado, naquela época, que não é muito diferente de hoje, ele viajou o mundo, o Jung, né? E aí ele começou falando, nossa, mas o que acontece? Então ele visitou a África, ele visitava um país, ele visitava outro, ele ia para tribos indígenas, ele ia para civilizações mais avançadas, e ele via que assim, as pessoas elas desenhavam círculos. O círculo, ele tem um poder organizador na nossa vida, né? Nós fomos um círculo, nós partimos de uma célula. A nossa primeira forma, como ser humano, foi um círculo. Né? Então, assim, o Jung, ele tem uma teoria muito vasta, né, sobre a arte, ele se interessou, né, e aí tem toda essa questão das mandalas, e tem sobre as outras artes, né, mas assim, o que o Jung, ele resume, né, que a arte, ela é essencial para o ser humano evoluir, crescer espiritualmente, para ele investigar os aspectos da psique e para, né, então, assim, seguir no seu caminho de individuação, né, que é assim, nessa teoria, né, assim, a gente vem fragmentado, a gente está fragmentado. Então, assim, o Felipe, né, tem vários Filipes aí. Né, e o processo de individuação, né, que é um autoconhecimento profundo, o que é? Tipo, desfragmentar. Então, assim, pegar todas essas partes, né, que a gente tem, né, assim, quebradas, né, soltas, dispersas, desconectadas, e fazer essa união, né, para que a gente, em algum momento da nossa existência, talvez não seja nessa, a gente consiga ser o que a gente é em essência, né, com individualidade. É possível? Eu acho que à medida que você dá um passo, você já saiu de onde você estava. Então, assim, eu acho que chegar assim, tipo, nessa pureza ali da essência é uma coisa muito difícil. Né? Tipo, nossa pessoa, né? Virar um monge. Mas é um caminho e ele é possível, sim, de percorrer. Né? Eu também acredito muito, até ontem eu estava gravando um vídeo falando disso, o fator de você dar o primeiro passo. Acho que ele é uma das maiores mudanças que tem na vida da pessoa. Porque eu acho que exige muito, né, de você sair de onde você está. Deixar de ser aquilo que você estava sendo. Né, quebrar tudo aquilo que você estava construindo e partir para um escuro. Né, porque pra gente é um escuro em todos os aspectos da vida. Né, um pai, um homem que tem um filho, ele parte para um universo que ele não conhece. Né, eu tô nessa vibe aí de emagrecer, né? Então, rotinas, hábitos totalmente diferentes.
Então, assim, dar o primeiro passo não é fácil. Sim. Mas depois que dá, eu vejo que realmente faz diferença. E assim, né, a gente não vai falar aqui, né, eu até vi o seu vídeo, né, que você postou ontem, mas assim, sim, é importante, né, então assim, você ir para esse novo, né, e mais importante que assim, do que mudar hábitos, né, mais importante não, tão importante quanto, né, de onde vem Entender. essa necessidade eu tenho essa dificuldade que eu um pouco tive por algum tempo, de repente assim, né, estar sedentário. De onde veio isso? Né? Talvez assim, uma coisa do sedentarismo ou do exagero em comida, não sei se é o seu caso, tem pessoas que, né, tem essa questão do peso e é por conta hormonal, que também, mas assim, de onde vem isso? Entender mesmo. Isso vem crescendo muito, né, ultimamente. Eu acho que o ramo de vocês é um ramo que tem muito a crescer nos próximos anos. Sim. Porque eu acho que, eu não sei, parece que hoje todo mundo quer alcançar tudo, né? Quer ser bom em tudo. E agora? Tem que ser agora. Então, assim, a procura por querer melhorar é constante. Sim. Então eu vejo vocês assim, o fator, deixa eu me entender quem eu sou para saber onde estão meus erros, meus acertos. É igual um jogo de futebol, né? Sim. Deixa eu ver onde eu tenho que jogar certo. Se eu tô ganhando, eu vou me defender mais. Exato. Então é saber fazer estratégia. Isso, e até, né, tipo, só fazendo um parênteses aqui, né, que a gente se desviou, mas é interessante o que a gente tá falando. Sim. Cada vez mais, né, acho que assim, a gente tá vivendo num mundo muito louco. Sim. Né? Muito caótico, muita coisa, né? Então, assim, as nossas crianças, os nossos adolescentes, para onde a gente está indo? Ninguém sabe, né? Então, assim, né, em paralelo a isso, né, o que eu observo, possivelmente, né, você também, né, você é bem antenado aí, tá todo mundo querendo opinar em tudo. Hoje você todo mundo abre virou a internet, doutor, né? Assim, as pessoas estão querendo resolver o problema da cidade, do Brasil, de tudo. Só que assim, organiza a sua vida primeiro. Porque assim, o pessoal tá querendo organizar e dar palpite, nananã. Só que assim, e por que isso, né? Porque tem esse incentivo, né, do mundo pra fora. Então, assim, tá todo mundo observando fora e as pessoas por dentro estão cada vez mais perdidas de si. Tem uma frase de Sócrates, né, que ele fala, né? Sim. Que a gente tem que mudar primeiro o nosso eu, o nosso interior. Conhece a ti mesmo. Exatamente. Né? Pra depois querer mudar o mundo. Isso, exatamente. É legal a gente falar sobre isso, porque a gente vê a necessidade do teu trabalho, desse teu ramo, no dia a dia e de todos, né? Como você abrangeu aí as crianças e adolescentes, não tem idade pra gente procurar de terapia. Não, né? não. Enfim, só voltando aqui pra gente não esquecer, né? Só passando também muito rapidamente, porque a gente traz muitos nomes estrangeiros, mas a gente tem muitos brasileiros que foram muito importantes nesse estudo da arte também. Temos o Osório César, né? Que desenvolveu um trabalho aqui também no início do século passado, num hospital em Juqueri, né, interior de São Paulo, e ele também, lá atrás também, já, né, tantas décadas atrás, já viu que tinha muita contribuição à arte, né? Através da arte ele conseguia entender, ele trabalhava em um hospital psiquiátrico e através da arte ele conseguia entender o que estava acontecendo com aqueles pacientes, tal. Então ele também tem um trabalho muito importante, não é um nome tão conhecido quanto esses outros, né, que a gente fala, né? E também tem Inês da Silveira, né, maravilhosa, né, alagoana, né, veio para o Rio de Janeiro, psiquiatra, estudou, né, naquela turma de homens, só tinha ela de mulher, né, maravilhosa, Inês da Silveira. E na época, né, também, né, resumo do resumo aqui da história dela, ela vai, né, para uma residência, né, em psiquiatria, e ela chega lá e no hospital psiquiátrico e ela tinha que aplicar, né, como uma das aulas lá, o eletrochoque, né, nos doentes mentais e tal, e ela se recusa. Ela falou, não vou. Ela não apertou o botão, ela falou, não vou fazer isso. E, então, assim, tem toda essa teoria dela, né, que fala revolução pelo afeto, né, pela arte, pelo afeto. Então, como ela se recusava a fazer os procedimentos padrões, né, a pessoa tava lá numa crise e a galera ia lá e pum, e choque, e aquelas coisas agressivas que aconteciam, né, infelizmente ainda tem um pouco disso, né, menos, mas existe. E aí ela se recusa e eles delegam, arrumam uma salinha lá do hospital pra ela e falam, então tá bom, então faça aí o que você quer e tal, e ela começa a dar arte para os pacientes. Hoje ela tem um museu no Rio de Janeiro, chama Museu de Imagens do Inconsciente, né? E várias das pessoas que ela acompanhou, né, tem vários trabalhos, né, livros, documentários,
que se tornaram artistas. E eram pessoas que nem falavam mais, eles estavam tão alheios à realidade. E aí, através da arte, essas pessoas foram resgatadas. Sim. Você falou algo, eu fiquei pensando aqui algo interessante. O inconsciente, a gente não acessa ele, né? A gente acessa um pouquinho, né? Mas através da arte, se eu quero trazer algo do meu inconsciente, a arte, ela faz isso? Sim, sim. A arte, ela é pré-verbal. Então, assim, quando a gente está conversando aqui, né, é tudo muito rápido, mas assim, a gente passa pelo crivo ali da consciência e fala, a gente está trocando aqui, então assim, a gente tem uma lógica. Sim. Né? A arte, ela pula esse caminho. Então, ela não passa pela lógica, né? A arte e terapia. E isso é muito importante, porque, por exemplo, um artista vai fazer uma exposição, ou um artesanato está ali confeccionando, então tem uma lógica, porque tem o ponto do crochê, tem a técnica do nanana, então, é diferente. Né? Então isso tem lógica, porque a pessoa ela tem uma finalidade estética, ela tem uma finalidade comercial de vender, ou de você como publicitário, você faz uma arte. Sim. Né? Mas você tem todo um estudo ali que você usa. Sim. Todo esse racional. Uhum. A arte terapia, ela é livre. E aí está o poder terapêutico dela de ser livre. Porque assim, eu não tenho uma finalidade, você vai expressar livre ali, e aí tem, né, inúmeras possibilidades, a gente vai falar um pouquinho de das principais, né, porque tem muitas. Mas aí assim, trabalhando dessa maneira livre, você vai fazer uma coisa que ela pula, ela vai cortar um caminho do seu racional, e aí é nisso que a gente vai trabalhar terapeuticamente, porque você vai colocar ali coisas que estão no seu mais profundo, né? Então, e até por isso que assim, a arte terapia, né, ela acaba sendo até assim mais rápida do que uma terapia verbal, porque por conta disso, às vezes assim, em poucas sessões vem um conteúdo ali para ser trabalhado que a pessoa não falaria, ou porque ela ainda tá, não sei se eu falo, se eu não falo, se eu entro nisso ou não, ou porque às vezes ela nem sabia, era uma coisa tão inconsciente dela, e ela expressa na arte e poxa, veio à tona um assunto que estava muito lá no fundo, e através da talvez arte, que ela nem... talvez que ela não fizesse nem ideia. Sim. Né? Tipo assim, um trauma, alguma coisa, né? Então, aí é o poder terapêutico da arte, né? E hoje em dia, né, assim, 2025, né? Na verdade, assim, nas últimas 2 décadas, a medicina se debruçou muito nessa questão da arte. Porque assim, quando a gente fala de arte terapia, tem muita gente que fala, poxa, mas eu vou lá, vou desenhar, né? Tipo, ficar pintando, o que é isso aí, né? Mas, e parece assim, uma coisa, né, não de uma coisa de reduzir, mas de falar assim, nossa, isso é muito simples, né? Pra que eu vou lá fazer isso, né? Não consegue ver. E aí, então, a ciência e a medicina, né? E aí também, né? Acho que é sempre uma construção, né? Sim. Então, assim, tem esses teóricos que vieram lá atrás, esses nomes, né? Tiveram muitos outros, né? Que a gente poderia fazer uma lista, fazer um podcast só disso, né? Da teoria de cada um. Né? Então, assim, a medicina, ela se debruçou, né? E hoje, né, com as imagens, né? Tudo que a gente já tem de mais evoluído, tecnológico, né? Com a neurociência, os equipamentos de ressonância magnética, né? Então, assim, isso tudo já comprova, né? O que a arte faz, de fato, no cérebro, né? Na saúde humana, né? Tem aqui uma coisa que eu trouxe, né? No Congresso Americano de Medicina, né? Eles publicaram, né, uma coisa assim. Há evidências crescentes na medicina e no campo da neurociência de que a arte melhora a função cerebral ao impactar os padrões de ondas cerebrais, as emoções e o sistema nervoso. Então, assim, né, veio esse endosso da medicina, né? E aí, assim, então, né, a arte, né, ela de fato, ela desencadeia muitas coisas, né? Sim. Achei interessante o que você falou, se ela trabalha o sistema nervoso, onde está ligado a maioria as partes de problemas psicológicos também. Sim. Uhum. Eu acho que aí já prova que a arte terapia e a arte, ela realmente faz bem para nossa mente, vamos dizer assim. Na verdade, assim, né, todo esse trabalho de regulação emocional, né, tem uma questão, né, ela reduz os níveis de estresse, né, a arte, né, quando a pessoa está produzindo, quando ela está, né, até mesmo apreciando, né, uma produção que ela fez, né, quando ela está ali naquele momento, né, o corpo dele libera dopamina, serotonina, os neurotransmissores, né, ligados ao prazer.
né? Então também tem essa função, né, de redução de estresse. Tem também, né, estudos que falam, né, pacientes que estavam em reabilitação, né, quando eles tiveram contato com a arte, eles precisaram de menos analgésicos. Olha só. Porque, né, tem todo um... Vai descarregando, né, essas Isso. substâncias, vamos dizer assim, né? Exato. Mas eu vejo assim, a gente entendeu um pouco, né, de onde saiu a arte, o pessoal começou a estudar ela. Mas pra gente entender um pouco sobre ela, hoje, e dos estudos que foram feitos, que tipo de arte são essas? Que é envolvido na arte terapia? Isso, então, eu vou falar um pouquinho, mas assim, tem colagem, tem pintura, tem desenho, tem modelagem, que pode ser com tantos materiais, eu vou falar um pouquinho dos suportes e das possibilidades de materiais também. Mas assim, a arte terapia, na verdade, assim, ela trabalha com materiais muito simples. Então, inclusive, né, o SUS reconheceu a arte terapia em 2017, né, já faz parte, né, de uma das PICs, né, que são práticas integrativas complementares à saúde, né. Então, assim, quando a medicina veio e se debruçou e falou, poxa, isso aqui tem muito impacto na saúde, não só mental e emocional, como na saúde física também. O SUS também já reconhece isso, né? E a arte terapia, ela começou a ser usada, inclusive, em muitos equipamentos públicos, né? Em CAPs, né? Que são centros de atenção psicossocial, hospitais, né? Clínicas de reabilitação, clínicas de idosos, né? Essas casas de acolhimento de adolescentes, de crianças, né? Clínicas de adictos, né? Alcoólicos, né? Pessoas, então assim... Desde 2017 já vem... Desde 2017 já faz parte do SUS. Então, assim, a arte, né, assim, ela tá muito... Ela tá crescendo muito, a arte terapia no mundo, né? É um campo que tá crescendo muito, exatamente por isso, porque quando a gente trabalha com arte terapia, são materiais, assim, muito simples e que tem, assim, um potencial catártico muito grande. Legal. Né? Então, assim, às vezes, com uma caixinha de lápis de cor, um estojinho de lápis de cera lá, dá pra fazer muita coisa. Quem quiser ver alguma coisa sobre arte terapia, além do seu Instagram, né? Tem algumas referências que é legal? Acho que esses nomes, né? Nise da Silveira, vamos dar luz para os nossos conterrâneos, né? Nise da Silveira é maravilhosa, acho que tem muito a ser estudado, né? O Jung também, né? Não tem como falar de arte terapia e não falar dele. Mas assim, eu daria, acho que esses dois nomes, se alguém se interessar e quiser dar uma pesquisada. Nise, nossa, muita coisa. O Museu de Imagens do Inconsciente, acho que vale a pena entrar lá, porque tem no site, né? Rio de Janeiro, mas tem no site, né? Quem quiser ver. Tem muita coisa, né? Que fala sobre esse assunto. Legal. E se a gente falar um pouquinho agora da parte da arte terapia como medicina? Você falou que o SUS já trouxe. Isso. Vamos falar dessa parte mais fisiológica. O que você pode dizer pra gente? Então, tem isso, né? Essa questão dos estudos, né? A arte, como ela ajuda na reabilitação, né? Fisiológica. Então, essa questão, né? Ela dispara esses hormônios da felicidade, né? Então, assim, tem toda uma reação química no corpo, né? Tem esse alívio à dor. Você falou até dos analgésicos aí, né? Dos analgésicos. Porque quando a pessoa ela tá num processo ali de arte, e de novo, livre, né? Então ela tá tensa, precisa dar o ponto, precisa fazer o negócio. Quando ela tá assim num momento relaxado, né? Sem pretensão nenhuma ali de uma finalidade, tem que, né? Quando ela tá livre para expressar o que vier, ela entra num estado meditativo. É bom estar nesse estado? Você já entrou nesse estado? Não sei. Eu acho que eu tenho um pouco de preconceito desse estado. Eu gosto desse lado acelerado. Isso me atrapalha em alguns pontos. Mas eu gosto porque... Quer dizer, eu tenho um pouco do preconceito do outro lado. Parece que você fica muito zen. Mas eu fico muito pensativo. Eu fico muito mais lento. Não sei. Então, só que eu vou te dar uma notícia. Você é publicitário. Sim. Você trabalha com criatividade. Sim. Você precisa desse estado para ativar a sua criatividade. Isso, assim, é uma premissa básica, né? Assim, então, assim, para estar numa qualidade criativa, a gente precisa esse fator da desligar um pouquinho, porque assim, né, o cérebro ele tem os hemisférios, né, o esquerdo, que é o lógico, o racional, e o direito, que é o artístico, mais voltado para as artes, né, essa coisa da criatividade. Então, quando você tá só aqui, você tá esquecendo desse.
E assim, não é tipo, então você vai entrar num estado meditativo, né? Se a gente, né? Não sei se a gente vai falar um pouquinho de inovação, né? Mas passa por isso também. Porque assim, falar, então quer dizer que quando eu tô trabalhando então só aqui, eu tô no meu lado criativo, eu tô aqui. Não, né? A arte, na verdade, ela estimula os dois. Porque assim, eu tenho a ideia, eu tenho a inspiração e eu preciso desse pra executar. Então nós que publicitários, designers, criam conceitos, ações, campanhas publicitárias, acho que tem um pouquinho do meu eu naquilo? Sim. Felipe, eu vou vender uma pizza por R$49, faz uma arte pra mim. Sim. Eu vou fazer essa arte, vai ter muita técnica, vai ter muita estratégia que é usado, né? Tudo mais, formas, tamanhos, cores. Mas acho que vai ter um rabisquinho ali de algo que eu tô passando. Eu acho que sim, é uma expressão, Por né? que eu quis usar aquilo? Talvez nem eu sei explicar, mas tem uma explicação. Sim. Né? E o que a gente vê hoje, né? E assim, né? Cada vez mais pessoas ansiosas, né? E aí isso vai desembocando em várias coisas, né? Sim. O que a ansiedade gera em uma pessoa? Na saúde, nos relacionamentos, pessoas ansiosas, pessoas, né, e a gente vive hoje, né, nesse tempo muito doido, né, dessa questão assim do tempo, né, tem o tempo, né, tem a corrida contra o relógio. Sim. Né, e aí então você gosta, é bom que eu esteja acelerado porque eu tenho tanta coisa para fazer, só que assim, o preço que você paga por isso, primeiro você precisa saber quais são os preços, o que você está pagando por isso. As consequências. E aí você avalia se isso é caro ou não. Entendi. Né? Então, assim, uma coisa primeiro para, e aí você precisa sair um pouquinho disso aí para você conseguir pensar, né? Então, na terapia, né, na arte terapia, enfim, né, você vai pensar sobre. Então, se você está nesse caso, gente, igual eu estou, você vai fazer o quê? Entrar em contato com a arte. Igual você e eu não tô me isentando não, tá, gente? Porque, assim, a gente vive, né, tá todo mundo no mesmo barco, desse mundo acelerado, desse mundo louco. Eu brinco, eu tenho uma amiga psicóloga também, eu falo para ela, os mais problemáticos mentais são os psicólogos psiquiatras. Olha, tem muito psicólogo que não faz terapia, eu não deixo a minha nunca. Pra mim é assim, tipo, é o ar que eu respiro. Eu faço, eu não deixo de fazer nunca. Porque tem isso, a gente vai vivendo e a gente vai mudando. A Nádia de hoje não tem nada a ver com a Nádia de 10 anos atrás. E outra, assim, são desafios novos, né? Então hoje, pra mim, tem a maternidade, eu tenho uma filha de 6 anos, né? Então assim, a vida vai mudando, tipo, então eu fiz uma terapia, me conheci, tá tudo certo, bora, né? Então é assim, a gente vai mudando, a vida vai acontecendo e assim, a gente tem que estar sempre se entendendo, né? O que eu sou hoje, né? Quais são os meus desafios de hoje, né? Então, assim, parar pra pensar sobre, pra mim, é inegociável, é uma coisa, assim, muito importante que todo mundo deveria fazer, né? Mas, Opa! Tem um bichinho invadiu o nosso estúdio. Uma visitante aqui, deixa ela. Eu acho assim, então, é necessário todo mundo fazer uma terapia. Sim. Porque é isso, senão a gente só vai no automático, né? E aí fala assim, nossa, a humanidade, será que vai virar robô? Né? Já está. Gente, já tá, não vai virar. Não precisa de ferro, né? Não! A gente já é meio de ferro, né? Mas assim, já está, né? Porque assim, é isso. Né? É tanta coisa, é tanta pressão, é tanta informação, porque eu tô no celular, mas eu também tô aqui, mas eu também tô com a família, mas eu também tô na televisão, mas eu também tô... Então, assim, a gente já está robotizado, né? Então, assim, resgatar esse humano, né? E aí, assim, a arte pode contribuir muito nisso. Né? Bióloga. Bióloga também. Eu vejo isso, eu não gosto muito desse lado do robotizado, sabe? Eu brigo um pouco comigo mesmo, eu sempre tenho que mudar alguma coisa. Eu sempre não preciso sair daquilo, não gosto de ficar robotizado. Acelerado estamos, né? Mas, tipo, toda a vida a mesma coisa. Eu até brinco, acho que não consigo mais ser CLT por causa disso. Todo dia bater o horário fazendo a mesma coisa. Sei lá, parece que eu olho e falo assim, pô, Felipe, parece que você pode mais que isso. Ou ter uma certa liberdade da tua vida ali, de algumas coisas. Obrigações todo mundo tem, independente de onde trabalha. Mas eu acho que essa liberdade, essa forma de tocar a vida, eu acho que... E isso foi feito pensando, né? Em algum momento eu tive que, não, peraí. Sim. E aí, né, nessa questão quando fala, né, o Jung fala, né, todos eles falam, né, essa questão assim
desse olhar, né, desse crescimento espiritual, que é isso, tipo, o que eu quero pra mim? Eu quero essa vida, isso não me serve mais, o que me serve, o que me move? Essa palavra é importante. Então, além de eu ter a parte da terapia, da medicina, eu tenho a parte espiritual. Sim, né, que é um autoconhecimento e esse desenvolvimento pessoal, né, espiritual, como queira chamar. Mas assim, né, então, né, de novo, né, a arte, como ela corta esse caminho, ela corta o caminho. Então, assim, às vezes você vai... Ela pula a etapa. Ela pula, ela faz ali, né? Ela vem pra aqui, né? A ponte. E aí, de repente, você, opa! Né? Que eu fiz aqui, né? E aí a gente vai falar, né? Na arte terapia, a gente sempre tem a produção, né? E aí a gente vai falar sobre aquela produção, né? E tem muitas formas que a gente pode produzir, né? Em arte terapia. Por exemplo, né? A pessoa chega, às vezes ela quer fazer, mas ela já chega assim com escudo, né? Não sei desenhar. E aí, então assim, por exemplo, dá pra fazer uma colagem, né? Então assim, a gente vai levar revista, né? Materiais impressos, a pessoa vai fazer um trabalho de recorte e colagem, né? Mas tem o princípio da arte terapia, tipo desenho, ou não? Não, né? Algumas modalidades elas acabam sendo mais exploradas, né? Pintura, né? Desenho, uma revista, um recorte colagem, que é uma coisa fácil também, né? Porque é uma coisa fácil de executar, né? Às vezes a pessoa ela fala, mas eu não sei, ou ela ainda tá tímida, então assim, ela pode ser uma maneira de introduzir, né? Mas a arte terapia, enfim, dá pra trabalhar com tecelagem, com costura, com modelagem, em argila, em massinha, em infinitas coisas, né? E tem gente que nunca pegou isso na mão, né? Sim. Né? Às vezes pegou lá a criança, né? Isso também é outra coisa. Tem muita gente que fala assim, mas por exemplo, arte terapia para crianças, né? Na escola já tem arte, né? Tem, mas ela é diferente, porque arte é educação. Então a professora está lá, ela tem uma grade para cumprir, com o objetivo de ensinar os princípios, as técnicas, as escolas cores de arte. Então assim, é diferente, né? Sim. Não deixa de ser bom, é ótimo, né? Só que é diferente, né? Então assim, na arte terapia é sempre isso, é o criar livre. Né? Então, por exemplo, vamos falar aqui um pouquinho das técnicas só para ir, das possibilidades, né? Nem técnicas, né? Para ir clareando. Então, assim, tem o recorte colagem, né? Que a pessoa, ela tem uma função, né? Ela vai folhear 1000 coisas, páginas ali, algumas imagens vão capturar a atenção dela por algum motivo. E ela vai usar essas imagens. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? O que você sentiu vendo essa imagem? Por que isso chamou a sua atenção? E aí, assim, vai fazendo uma investigação e aí, né, o trabalho da arte terapia. Uma pessoa que está com o pé atrás para fazer arte terapia, ela não vai querer enganar o profissional? Então, só que ela não tipo, ela vai querer ler a minha colagem aqui. Sim. Então, ó, eu pensei em pegar esse homem, mas não vou pegar ele não, vou pegar esse carrinho aqui. Só para burlar o sistema. Sim. Mas aí, assim, né, o trabalho da arte terapia não é assim sempre tipo, uma arte, né? Então, assim, é uma série de produções. Então, em algum momento, ela vai se denunciar, vamos dizer assim. E é pro bem dela, né? Mas acontece muito, às vezes a pessoa começa na terapia, ela vai escorregando aqui, né? Mas assim, a arte terapia, né, tem um ponto que acho que é até legal falar, ela foca no positivo. Na terapia, às vezes a gente vai dar umas cutucadas na terapia normal, né? Na psicoterapia, né? A gente vai focar também nas coisas negativas. A arte terapia, ela foca no positivo, o que não quer dizer que o negativo não vá aparecer, ele vem. Se for aquilo que a pessoa está precisando, vai. Mas ela é mais lúdica, ela é mais leve, ela é mais sutil, ela é uma terapia mais sutil, a gente vai trabalhar com a arte, a pessoa lá entra ali, né, numa coisa que ela é lúdica, né? E é tão legal isso, porque assim, você vê adulto virar criança na arte terapia. Quando espalha assim as coisas, né? Quando a pessoa pega um lápis de cor na mão, quando ela pega uma tesoura, nossa, parece que assim, tipo, sabe, ela se transforma, porque, nossa, parece que eu deixei aquela carga do ser adulto, dos pesos, e agora ela tem ali um tempo pra ela... É verdade, isso é legal. Sabe, assim, então assim, já começa daí a terapia, né? Então a arte terapia, ela foca no positivo, né? Como eu falei, não quer dizer que o negativo não venha, né? Eu mesma, enquanto, né, eu faço arte terapia, né? Eu já tive fortes processos catárticos em arte terapia. Muito fortes, né? De fazer ali uma produção e de repente, nossa, evocou coisas que... socorro, né? Sim. E aí você vai trabalhar aquilo, né? Veio, né? E na terapia, o que é legal, né? E assim, pra desmistificar um pouco desse medo, né? Porque muita gente tem medo mesmo,
né? Ai, eu não sei se eu devo mexer com essas coisas não, porque depois eu vou descobrir coisa que eu não quero ver. Quando a gente faz um trabalho terapêutico, né, esse processo de autoconhecimento, seja, né, na psico, na arte terapia, o seu inconsciente ele não vai te mostrar aquilo que você não está preparado. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela vai lá, ela toma uma droga, ela expande a consciência, ela tem visões, ela fez isso de uma maneira provocada. Sim. Então ela pode ver coisas que ela não estava com o ego pronto para olhar, Uhum. né? E são coisas que estão inconscientes, não são à toa, que estão inconscientes. Mas é aquilo, em algum momento da sua existência, você está num caminho de individuação. Hoje a gente é quebrado, a gente é todo quebrado. E a gente vai arrumando esse quebra-cabeça aos pouquinhos. Então assim, isso mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer. Vai. E aí é um pouco, né, aí a minha opinião pessoal. Já que eu vou ter que percorrer esse caminho, eu já quero saber o que eu tenho que saber. Sim. Eu já quero, assim, não acelerar, mas entrar nesse caminho. Porque, tipo, eu posso ficar aqui estagnado e aí eu vou perder mais, sei lá, eu vou morrer com 80 anos sabendo 20% sobre quem é a Nádia. Sem contar o tanto que isso pode mudar a minha vida para melhor, né? Sim, sim. Então, assim, as pessoas não deveriam ter medo, mas tem. Isso é real, isso acontece. A pessoa chega, ela vem porque ela sente que ela precisa, mas ela fica tentando escorregar, né? Ah, então é isso, poxa, eu gostei dessa imagem, não sei se eu vou pôr isso aqui, porque é meio estranho, né? Mas eu vou pôr outra coisa aqui. Tá tudo bem, né? Então, isso também é um processo, né? Ela já pensou, eu gostei disso, então, opa, tem alguma coisa ali, né? Sim. Então, né? Mas isso vem, e ela vem natural, ela vem gradual, ela vem... Sessão por sessão. Isso, e aí a pessoa, poxa, né? Ela vai expandindo, isso é expansão de consciência, né? Eu sabia isso sobre mim, agora eu sei isso. Tem um período para isso? Uma sessão por semana só vai levar 2 meses. Não, porque assim, não dá pra gente botar uma receita de bolo, né? Se for o Felipe, se for a Larissa, cada pessoa, e isso também é uma coisa muito de hoje, né? Eu atendo uma pessoa, nem é de Pinhal, ABC, e ela é uma diretora ferrada, assim, de uma multinacional, e ela tem uma equipe grande, bom, enfim, e ela me falou, Nádia, eu vou confessar uma coisa pra você, a gente trabalha, né, arte terapia e tal. Ela falou assim, a minha vontade é botar essa terapia num cronograma, porque eu quero saber quando começa. Então, assim, isso também, né, é o que a gente quer fazer, né? Porque a gente já tá nesse automático, ó, precisa saber quando começa, então X sessões já vai estar tudo resolvido. A gente quer pra agora. Sim. Porque a gente pega o celular e eu tenho tudo que eu quero agora. Sim. Só que você tem tudo que você quer na vida agora? Não. Então, né? Então, assim, quando você no celular a gente não tem o que a gente quer agora, né? A gente ilude, né, com isso. Isso, a gente ilude, se frustra, fica ansioso, daí fica doente, né? E paga pela nossa impaciência, né? Então, enfim, né? Mas, então tem isso, né? Não precisa ter medo de fazer terapia, né? Vai te ajudar muito. Sim. Né? Então tem pessoas que falam assim, mas e se eu ver um trauma, né? Eu não quero ver, eu não quero acessar. Às vezes são coisas que a pessoa sabe o que é, né? Foi de uma coisa, de um evento na infância e eu não tô pronto para olhar para isso. Só que o que você tem que pensar é assim, você já convive com o seu trauma todos os segundos do seu dia, da sua vida. Sim. Então olhar para ele vai fazer o quê? Com que essa energia psíquica que hoje está lá condensada. Então, assim, eu não posso escutar um barulho que me evoca uma coisa que aconteceu na minha infância, uma discussão, a pessoa trava, ou qualquer coisa. Então, assim, você já convive com esses traumas, então, assim, né, a gente tem memória celular, então já tá no teu corpo inteiro o trauma. Sim. Quando você olha pra ele, você pega aquela energia que tava ali, densa, e você... aquilo perde força. Eu falo assim, às vezes ter uma vida mais normal é um pouco mais fácil, talvez. Mas, por exemplo, eu tenho um conhecido O que é normal? que não é né? daqui. A gente tem que falar um pouco sobre o que é normal, né? Porque normal tem um conceito que chama-se normose, que é uma doença.
que é o conceito. O que é normal? Normal é assim, o que é aceito pela sociedade, né? Então as pessoas elas se enquadram, né? Então ser assim é bom, ser assim é ruim. Sim. Isso não pode, isso pode. E quanto mais as pessoas elas vão se adequando a esse normal, né? Não é uma vida normal. Isso é uma patologia. Isso é uma patologia, normose, tem nome. Então é errado ser normal? Não, né? Não é que é errado, né? Não dá pra gente simplificar. Mas assim, por que é ser normal? Porque assim, tem muita gente que está querendo se enquadrar, só que ela tá deixando de ser o que ela é em essência. O que eu quero, o que eu não quero, o que é bom pra mim, né? Então assim, né? Tem o pessoal falando o efeito manada, né? Então, isso aqui é legal. Isso aqui aí vai todo mundo. Então assim, mas é pra você. Isso acaba sendo normal. Né? Então assim, um pouco do robotizado é isso, né? Então assim, as pessoas elas vão Então, querendo... eu vi uma frase que eu acho que vai fazer sentido. Uhum. Pode ser comum, não normal. Uhum. Sim. Comum, vários fazem, ok, mas eu não sou obrigado a fazer. Sim. Isso pode ser, isso é o comum. Agora o normal, agora eu acho que eu entendi um pouco mais. E assim, né, a gente vive em sociedade, então é óbvio que tem que ter regras, que tem que, né, senão também tá uma loucura. Mas é uma coisa pra se pensar, né, porque levar uma vida normal, deixa eu levar, tocar minha vidinha aqui, não quero esses negócios não, porque né, vai complicar, né. Pra que eu vou arriscar? Isso, mas aí é isso, assim, você já está convivendo com tudo isso que você está tentando esconder, isso tudo faz parte de cada respiração sua do dia. Sim. Isso tem impactos. Então, olhar, né? E, de novo, a arte, ela vai trazendo o autoconhecimento de uma maneira leve, de uma maneira lúdica, né? Crianças, por exemplo. Hoje em dia, como que estão as nossas crianças? Né? Então assim, acorda, café da manhã, rápido, almoço, vamos escola, tá na hora da escola, não sei o que, não sei o que. E aí a escola chama os pais, olha, o seu filho está ansioso. É lógico que ele está ansioso, né? Olha pro pai, pra mãe. Exatamente, então assim, aí, né, tipo, né, isso acontece muito, e não tô falando isso assim com o sentido de tipo, né, pais, eu também sou mãe, né, assim, de falar, nossa, então é minha culpa, nossa, então... Não, é porque tá difícil mesmo, mas assim, a criança precisa ser criança. E uma das melhores maneiras, inclusive, de tratar, né? Tem até um livro, né, que fala isso, né? Que para tratar uma criança, você tem que tratar dos cuidadores dela. Exatamente. Pai, mãe, avó, enfim, babá, quem for. Mas assim, então, né, os nossos adolescentes, como é que estão os adolescentes crescendo, porque assim, nós, adultos, né, a gente já tá aqui com uma certa maturidade e senso de discernimento para olhar para o mundo e ver. Agora, um adolescente que tá 12, 13 anos, 15, chegando nesse mundo do jeito que tá, eles não têm ego formado. E aí, assim, né, já estão viciados em tecnologia, isso, aquilo, e tudo na hora, e não sabem lidar. Assim, tá muito difícil. Eu vejo muito essa molecada também, o efeito manada deles parece que é maior, né? Porque assim... Ou parece que tem uma deficiência de fazer parte de um grupo. Sim, mas, né, eu gosto muito de trabalhar com adolescente, né, e quando eu tava lá, né, atrás, fazendo o estágio da minha pós, o pessoal falou, nossa, você tem certeza que você quer fazer estágio no adolescente? Eu falei, eu tenho. E assim, quem cria os nossos adolescentes? Eles são produto de quem? Sim. Da família. Então, quando a gente fala, nossa, eles são assim, eles são assado, eles são produto daquilo que a gente criou. Eu não sei se eu estou correto nisso, mas eu acredito sim que a pessoa ela é boa parte do que é pelo meio que ela vive. Muito. Porque eu acho injusto, principalmente as crianças e adolescentes, você julgá-los. Ele faz errado, ele não quer, ele tá errado, ele faz... Tu falou tudo agora, eu acho que assim, tem que ver quem tá criando, quem que não precisa criar, mas qual é o meio que ele está. Porque, né, assim, né, as crianças, agora tudo tem diagnóstico, porque tem TDAH, tem isso, tem aquilo, como que a gente tá criando? Sim, eu começo a entender, né, um pouco, você pega um cara de 30 e poucos anos, fez um roubo com mão armada, gritando na frente da família toda, é um marginal. Aí você vai ver, é um cara que tem mais 11 irmãos dentro de uma favela, onde o pai morreu dentro da cadeia,
a mãe usa drogas, não criou Sim. os filhos Sim. criou na rua. Sim. E agora, a culpa é desse cara? Aham. Então, assim, né, tem um problema que ele é social, ele é econômico, então é uma coisa muito grande. Vamos sentar e esperar isso tudo resolvido para ser feliz? Não. Então, assim, cada um tem que fazer por si, porque assim, a tua vida tá passando, o seu tempo tá passando, sua filha tá crescendo. Sim. Então, assim, o que eu posso fazer por mim? Porque daí volta um pouquinho lá, né? Hoje tá todo mundo, assim, com a resposta para resolver tudo. Você entra na internet, todo mundo falando de política, falando disso, querendo organizar, não, porque tinha que ser assim, tinha que ser assado, tudo, todos os assuntos. Só que a vida da pessoa tá toda desorganizada. Sim. Agora é pandemia, né? O cara toma dipirona, Dorflex 2 vezes no dia. Aí não podia tomar vacina. Aham, sim. Porque a vacina não sei o que, sei o que, sei o que, sei o que lá. Sim. Assim, nada contra ou a favor, mas... Sim. Pô, gente, você não estudou Mas é isso isso, aí. então, né? É difícil, né? Então, assim, esse caso que você falou aí, né? Então, né? A sociedade, a família, né? Então, assim, a gente pode ficar reclamando dos políticos, de todo mundo, né? E não tô falando que a gente tem que se calar, porque a gente tem que falar mesmo, né? Sim. Só que, assim, eu vou esperar tudo ser resolvido pra ser feliz e Não dá pra organizar minha vida. esperar. Sentar Ou, esperando. assim, o que eu posso fazer por mim hoje? Pelo meu filho hoje? Porque Sim. não vai mudar no curto prazo. Uhum. Né? Talvez piore, né? Tudo que a gente tá vendo aí, né? Sim. Talvez piore. Então, Você acredita que dentro de casa dá pra fazer diferente? eu acho que sim. Com isso, por exemplo, né? Então, Mas assim, é a força do externo sim, não ganha do interno? vai tentar a todo momento, né? Então, assim, aí a gente, né, vai se trabalhar e tal. Eu faço terapia há muito tempo, né? Eu tô salva do relógio, das coisas, das pessoas. Não, né? Eu vivo nesse mundo, né? A gente tá aqui dentro, a gente tá nesse barco aqui, né? Tá todo mundo nesse barco. Mas você vai ficando mais instrumentalizado. Sim. Pra lidar com as coisas, pra saber de você, o que eu quero, o que eu não quero. Isso serve pra mim. Sim. Eu tenho uma cota de tempo, né? Eu tenho uma cota aqui de tempo, isso aqui é minha energia. Hoje eu gasto tudo isso aqui com X e isso aqui com Y. Como é que vai ficar essa distribuição agora? Né? Então, assim, eu quero gastar meu tempo sabendo o que é importante pra mim, né? Quais são as minhas demandas. E lembrar que a nossa vida, ela tem, como tu falou, ela tem vários fragmentos. Sim. Eu sou pai, eu sou homem, eu sou publicitário, eu tenho uma empresa, eu sou um empreendedor, eu sou evangélico. Sim. Eu tenho vários fragmentos. Sim. E cada um precisa. Sim. Né? E até assim, né, você falou de religião, vou falar só rapidinho, né, sem entrar nos méritos, né, porque como eu já falei aqui, né, eu acho que todas são maravilhosas, desde que elas façam bem. Eu né? também penso isso. Mas eu lembro assim, muito lá atrás, adolescente, nossa, muito lá atrás, eu lembro assim, né, uma das orações lá falava assim, chorar neste vale de lágrimas, tinha uma coisa assim, né, que eu falava, nossa gente, uma vida não é tão ruim assim, né? Não é tão ruim assim não. Na Bíblia tem um livro que é Lamentações de Jeremias, só lamentação. E aí você fala, nossa, mas a minha vida é boa, não é assim tudo isso que faz, será que eu, né? Mas é difícil, caramba. Sim. Só que a gente não tem noção das batalhas que a gente está enfrentando internamente. Sim. Então, assim, você, né? Como chama sua mãe e seu pai? Minha, a Rita e o Adilson. Então, você é 50% Rita, 50% Adilson. Isso fez o Felipe. Sim. Né? Então, assim, você traz coisas que são deles, a sua mãe te gestou. Né? Então, assim, você carrega, você nasceu e você carregou, né, do DNA deles. Então, assim, né, e veio, né, através disso, né, das memórias celulares, né, um pouquinho de cada um, dos medos, das coisas que eles já passaram. Isso tudo formou o Felipe e aliado a isso tem você, a sua personalidade, a sua essência. Então, assim, a gente está lutando batalhas que a gente não faz ideia. Que nem é nossa. É nossa. A gente adquiriu ela por causa dos pais. Né? Também, que tem muita coisa que não é nossa e tem coisa que é nossa e a gente vai tocando a vida. Então, quando eu falo assim, nossa, mas não é tudo isso, não é tão ruim assim, né? Tá tudo certo. Mas assim, e é isso, e aí somado a isso a gente é pai, mãe, tem que pagar as contas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, é difícil pra caramba.
É muito porque difícil. ao mesmo tempo que você está sofrendo, o boleto tá chegando, a hora tá batendo. E não dá pra esperar, né? Vamos então agora. Pera aí que eu vou chorar um pouco. É. Não dá. Não, pode até chorar, né? Que bom que você tem esse espaço. Mas então, assim, trabalhar autoconhecimento, né? Então, assim, pra mim é uma coisa muito importante, né? E, de novo, a arte, né? Ela pula esse, né? Ela faz um caminho que ele não passa pelo racional. Então, assim, é lúdico, porque é gostoso, a pessoa ela vai pegar, ela vai trabalhar, ela vai desenhar, ela vai expressar, né? Sempre na arte-terapia, a arte-terapia, ela tem um pouco de alquimia. Uhum. O Jung fala muito de alquimia. Então, assim, porque tem a questão das cores, dos materiais, dos suportes, da modalidade expressiva. Ah, hoje eu vou usar isso, hoje eu vou usar aquilo, não, hoje eu vou usar isso. Então, assim, tem muitos elementos, muitas propriedades. Então, né, eu vou ver como a pessoa tá. E aí, assim, né, você meio que monta a poção, né? O que a gente vai fazer hoje? Eu tô vendo que a pessoa tá assim, tá assado. Então, você fala, vamos trabalhar numa aquarela hoje? Né? Vamos trabalhar, né, uma aquarela, uma coisa, né, das tintas, tem uma coisa assim mais de fluidez, de dissolver. Sim. Sabe? Quanto mais aguarda, a pessoa ela é super certinha. Você dá uma aquarela, a pessoa transpira ali pra fazer. Porque você dá um pinguinho de tinta ali, Sim. sai do controle. E como é que é sair do controle pra você? E a pessoa às vezes, tipo, não, tá tudo certo, minha vida, tá tudo bem, tô tocando. Ela fica até, né? E tem tanta coisa que dá pra explorar. E aí nisso, a pessoa já, nossa, se é assim, tá me fazendo mal. Legal, ela consegue enxergar. Ela vai se enxergando na arte, então ela vai se enxergando e aí isso tudo vem de uma maneira suave, né? Às vezes, como eu falei, vai vir uma produção mais, né, que tipo ela expressou e ela vai tocar em alguma coisa que, nossa, né? Uma coisa sensível. Mas é tranquilo. E é isso, assim, poxa, será que vale a pena? Eu vou atrás disso aí? Não vou? Deixa pra lá, deixa eu, né? Mas não, né? Porque é isso, aí à medida que você vai expandindo, você vai conseguir, você vai tendo mais instrumentos para sair dessa loucura que a gente tá. Sim. Você vai conseguindo ter condições de ser um pai, uma mãe melhor pro seu filho, né? E é interessante porque, assim, às vezes uma pessoa na família começa a fazer terapia, ressoa em todo mundo. Sim. Porque, assim, quem não tá fazendo, vai vendo que a pessoa, nossa, mas você tá diferente. A pessoa era irritada, a pessoa era assim, era assado. O que tá acontecendo com o fulano? Ele tá diferente. E aí, assim, né? Ou então, né? Enfim, qualquer coisa, né? Todo mundo sempre fez assim, a pessoa começa a fazer diferente. Nossa, posso fazer diferente também? Porque ele tá fazendo, não tá seguindo todo mundo. Então, assim, às vezes uma pessoa da família que faça, ressoa em todo mundo. Sim. Então, é interessante isso, você falar, mas então eu vou ser egoísta, ou eu quero ir, né? Não é egoísmo, porque à medida que você melhora, você está melhorando o seu entorno. Sim. Né? Você está sendo uma pessoa melhor, mas, né, ali naquele ambiente, então isso está respingando em todo mundo que está à sua volta. Então não é egoísmo, não. Legal. É lógico, né, que assim, a gente tem que fazer pela gente. Porque eu quero me melhorar. Tá bom, assim? É aquele pensamento, né? É até uma... A gente brinca, eu falo nos meus vídeos tudo isso aí, mas é uma... não é uma técnica, é um procedimento no mundo da aviação. Primeiro você cuida de você. Põe a máscara, senão você não pode salvar ninguém, né? Exatamente. Caiu o avião, o que eu faço? Ah, foi muito bom, então eu vou acudir o meu vizinho. Não. Bota a tua máscara primeiro, né? Então é bem isso, né? Eu até uso esse exemplo que você deu, que foi bem legal, porque é isso, assim, então é a máscara de oxigênio. A gente tá aí nesse mundão muito louco. E a gente precisa primeiro botar a máscara de oxigênio para ter condições de ajudar quem tá do lado. Que pensa, se você levantar para colocar a máscara nos outros, já é. Vai dar compressão, tu vai ficar sem ar, tu vai desmaiar e o pessoal também. Sim. Então aí cai naquele princípio da Bíblia, que adianta você salvar o mundo inteiro e se perder. Exato. Né? E também tem outra, né? Já que a gente tá inspirado aí, né? O que tem uma máxima? Amar ao próximo. Sim. Como? A ti mesmo. A si mesmo. O si mesmo vem primeiro. Sim. Se a pessoa não se ama,
ela tem baixa autoestima, ela tanto faz, ela não tem amor pela vida dela, pelo que ela é, né? Pela pessoa que ela é. Como que ela tem condição, né? E de amar o próximo, né? Porque tem pessoas que não, eu faço tudo pelos outros, eu sou aquela que faz tudo, eu sempre boto todo mundo na frente. Tá toda lascada. Tá lascada. Porque assim, o que ela tá dando pro outro é tudo, menos amor. Sim. Pode ser uma dependência, pode ser uma infinidade de coisas, né? Porque a gente, os nossos relacionamentos, a gente fica intercambiando, né? Sim. Afetos, interesses, né? Então assim, é isso entre sentimentos e interesses, né? E assim, quando você não está, né, dona de si, né? O que você está intercambiando? Eu só posso dar pro outro aquilo que eu tenho. Então, assim, se eu não tenho amor próprio, né, autoestima... Não adianta eu falar que não, né? A boca fala. Do coração. Isso é regra da vida. Ô Nádia, nosso tempo está esgotando aqui. Mas, gente, já fiz o convite para ela. Vai voltar mais vezes. Vamos falar mais sobre esse assunto aqui. Mas pra gente chegar aqui no finalzinho, eu queria que você... Tudo que a gente conversou até agora. Arte, terapia e um único pensamento. O que você falaria pra gente? Que a arte é uma ferramenta maravilhosa para o autoconhecimento. Ela acessa o inconsciente, então assim, ela pode contribuir muito, muito, muito para que a pessoa expanda a consciência sobre si e tenha uma vida muito melhor. Show de bola. Gente, se você quer uma vida muito melhor, entre em contato com a Nádia. Simples assim, né? Se você não entende nada de arte, nada de terapia, nada de psicologia... Não tem problema. Ela entende, e essa é a solução. E eu sou a prova viva que ela é uma ótima profissional. Muito obrigado pelo bate-papo. A gente vai voltar a conversar mais vezes aqui, que é um assunto assim, que dá para ficar o dia todo falando. Sim. Tem muita coisa para falar. Né? Até já estendi o convite aqui, a gente quer falar sobre... A gente falou um pouquinho hoje aqui sobre esses problemas que o mundo tá. Né? O viver no passado, né? Que é as depressões da vida, o viver no futuro, que é a ansiedade. Sim. A gente ainda vai ter um podcast para falar disso. Muito obrigado, né? Eu que agradeço. É isso aí, gente. Pode valorizar e vamos também agradecer aqui quem faz esse podcast, agradecer. YouTube completo, cortes no Instagram e redes sociais. Valeu!